O rei Assuero, ele decide dar uma festa. Ele era um rei. O rei decide apresentar a sua bela rainha para todas as pessoas que estavam ali presentes nesse momento que o rei está exibindo toda a sua riqueza, exibindo todo o seu poder, exibindo toda a sua autoridade, né? Tudo que ele tinha. E aí ele fala, eu vou exibir também a minha rainha. A Bíblia conta que a rainha dele era uma mulher muito formosa, muito bonita. Mas a rainha também estava dando, por sua vez, as suas festas. E quando o rei a manda chamar, ela não quer se apresentar diante dele. Aí começa o problema dessa história. Aí começa, nesse momento, começa o problema nessa história. Ela decide não ouvir o chamado do seu rei. E porque ela decide, ela toma essa atitude desrespeitosa para com esse rei, além de desrespeitosa, uma atitude que humilha esse rei perante todos os outros príncipes de todo esse reino. Por conta disso, essa mulher paga um preço muito alto. E aí o que acontece? O rei fica muito triste, muito chateado. Ele reúne os seus sábios e fala, olha, eu chamei a rainha, todos ficaram sabendo que eu a chamei e todos ficaram sabendo que ela se recusou a aparecer perante o rei. O que eu vou fazer? E aí eles reuniram e decidiram o seguinte, conforme fala no livro de Esther, capítulo 1, versículo 19. Se bem parecer ao rei, disseram então os seus sábios, saia da sua parte um édito real, escreva-se nas leis dos medos e dos persas e não a revogue, a saber, que Vasti, o nome da rainha, não entre mais na presença do rei Assuero, e deu o rei o trono a uma outra, que seja melhor do que ela. Aqui eu preciso fazer um parênteses nessa história para poder chamar a nossa atenção para uma coisa muito importante. Um rei, quando ele tem uma rainha, essa rainha ela tem vários... a ideia, a palavra não são obrigações, não são deveres, né? Mas ela tem papel a cumprir dentro desse reino. Ela tem regalias? Ela tem regalias. Ela tem uma vida plena? Sim, ela tem uma vida plena. Mas ela tem um determinado papel para cumprir diante desse reino. Ela não representava uma classe qualquer. Ela representava o rei, ela representava poder, ela representava glória, ela representava beleza, ela representava poder e autoridade desse rei. Então eu preciso parar aqui para você, antes de continuar com a nossa história, e falar para você o seguinte. O Senhor nos cria, quando Ele nos cria lá em Gênesis, é muito interessante você notar isso. Quando Deus cria Adão e Eva lá no Gênesis, Ele cria a raça humana. A palavra de Deus fala que Deus coroou o homem de poder e glória. A palavra de Deus fala que o homem foi a coroa da criação. Gente, coroa está falando de reinado. Poucas pessoas se atentam para isso. Coroa fala de reinado. Se Deus fala, né, que o homem foi a coroa da criação, e se na palavra de Deus fala que o homem, né, ele foi coroado, né, pelo próprio Deus, isso está se referindo e apontando para reinado. E quando Deus entrega para nós uma coroa, Ele entrega para nós o papel que vem por trás dessa coroa, o papel de responsabilidade, o papel da autoridade, o papel da beleza, o papel da riqueza. Deus entregou para mim, entregou para você uma coroa. Não se esqueça disso. Você não pode deixar isso passar em branco na sua história. Você não pode deixar isso passar em branco nas escrituras quando você lê.
porque Deus entregou para você uma coroa. Você também reina. Deus escolheu você e cada um de nós para reinar nessa terra. Porém, quando nós não aceitamos o chamado do rei, quando nós não aceitamos o papel que ele indicou para nós, como coroados desse reino, cuidado, porque o rei, ele vai tirar a sua coroa e ele vai dar para outro. Essa é uma lição que a gente aprende muito aqui dentro do livro de Esther e as pessoas não se atentam para essa lição. Elas não se atentam para essa lição. Elas só veem o erro da Vasti. A Vasti errou? Errou. Ela não se apresentou diante do rei? Não, ela não se apresentou diante do rei, não. Ela não se apresentou diante do rei. Ela estava lá também, de uma certa forma, dando o seu banquete, porque a Bíblia diz isso, né? Ela informa isso, que ela estava se sentindo, ela estava usando os seus poderes reais para dar o seu próprio banquete, separadamente do rei, sem querer contato com esse rei, que afinal de contas foi ele que deu para ela toda essa coroa. E ela se nega a cumprir o papel de rainha. Imediatamente é retirado dela a coroa. E além de ser retirado dela a coroa, ela é banida desse reino. Então, meus queridos que estão aqui comigo agora para essa live, prestem bastante atenção no que eu vou dizer, que eu já disse aqui e repito. Cuidado! Saiba usar a coroa que Deus te deu, porque Ele te deu uma coroa. Ele colocou você para reinar. Mas cuidado, porque quando o rei te chama e você está atarefado com tantas outras coisas que para você estão sendo naquele momento mais relevantes do que as coisas do seu rei, ele vai tomar a sua coroa e ele vai passar para outra. Mas todos nós estamos aqui, e eu quero ver você aqui agora, todos nós estamos aqui no intuito de não entregar essa coroa para ninguém, né? Não é isso? Coloca aqui para mim no chat. Nós estamos todos aqui com a intenção de não entregar essa coroa para ninguém. Essa coroa é sua, então é por isso que você vai sim cumprir o seu papel nesse reinado, né? Você vai cumprir o seu papel nesse reinado, você vai cumprir o seu chamado e você não vai perder a sua coroa para ninguém. Por isso a palavra de Deus fala, cuidado, guarde o que tens, guarde a tua coroa. Lembra que Paulo fala isso? Cuidado, guarde o que tens, guarde a tua coroa. Coroa é reinado, guarde a tua posição no reino. Não abra mão da tua posição no reino. Quando o rei te chamar, você vai, porque essa aí é a sua função, tá? Não importa para quê, mas você vai. Agora nós chegamos no momento em que os conselheiros do rei se chegam para ele e falam, olha, o senhor vai criar um édito aqui e vai falar nesse édito que você vai afastar a rainha Vasti, ela não vai ser mais rainha e você vai colocar outra no lugar que seja melhor do que ela. A Bíblia não conta, mas a história do povo de Israel conta. Conta que Vasti, ela foi enforcada, ela foi mandada para a forca pelo próprio rei. Não é a Bíblia que conta isso, tá? Quem conta isso é a história. São livros de história do povo judeu. Então, é que a gente traduz como tradição. Então, a tradição conta que ela perdeu, ela foi degolada. Bom, diante disso, vamos começar a buscar uma nova rainha, né? E aí eles começam a procurar dentre as virgens da terra. E, de repente, dentre as virgens da terra, eles encontram quem? Encontram uma menina. Encontram uma moça que acabou de sair da adolescência. Encontram uma menina chamada Esther, uma órfã, cujos antepassados vieram lá de Jerusalém, da cidade de onde esse rei da Pérsia mandou
mandou exilar todo o povo de lá. Conquistou aquela cidade e exilou todo o povo. Os antepassados de Esther, eles vieram de Jerusalém. E é interessante contar e notar que quando o rei, né, os súditos do rei encontram Esther, ela estava quase que preparando para voltar para Jerusalém, porque ela tinha curiosidade sobre Jerusalém. Mas não, Deus tinha um outro plano para ela, né? E essa menina órfã, criada por um primo, ainda por cima judia, ela tinha uma beleza diferenciada de todas as outras. E então ela foi indicada e ela foi levada para o palácio como candidata a ser uma futura rainha. E aqui entra uma outra parte da história que é muito relevante para o nosso aprendizado do nosso dia a dia e para você aplicar esse aprendizado na sua vida. Essa menina, quando ela foi levada para o palácio, junto com centenas de outras moças, ela foi orientada. Ela foi orientada pelo seu primo que a criou. Ela foi orientada por ele. Ele a criou. E aí ele disse para ela, você vai, mas você não vai contar que você é judia. E para isso, nós vamos mudar até o seu nome. Porque o nome dela, no meio da sua família, não era Esther. O nome original dessa moça era um nome judaico, era Hadassa. E a Bíblia fala, aqui no capítulo 2, até o nome dela. Ela era Hadassa, filha de Avihaíla. Em algumas Bíblias de vocês vai estar traduzido como Abigail, tá? Abigail, biblicamente falando, é nome de homem, tá? Avihaíla era esse nome. E isso é relevante. Você já sabe que o que a Bíblia conta, se ela aponta nome de pessoas, lugares, ela está contando uma história por trás da história. E daqui a pouco eu vou mostrar para você por que era relevante o nome do pai de Hadassa. Se o autor escreveu o nome do pai da Hadassa, você pode ter certeza que tem um código ali por trás. Você pode ter absoluta certeza. Senão, ele não iria ser movido por Deus para escrever aquele nome. Ela já era órfã mesmo. Ela já era cuidada por Mordecai mesmo. Para que escrever o nome do pai? Alerta, ó, sinal de alerta. Daqui a pouco eu conto para você. E aí o Mordecai falou para ela, não vamos contar a sua origem. Não vamos dizer que você é judia. Nós vamos trocar o seu nome. O seu nome não vai ser mais Esther. Contudo, o seu nome não vai ser mais Hadassa. O seu nome vai ser Esther. Durante toda a história, passa-se alguns meses e Esther, ela é vista, né, pelo eunuco do rei, ela é notada pelo eunuco do rei, ele nota, ele favorece essa moça mais do que todas as outras, e ela passa por um processo, antes de ser apresentada ao rei, ela passa por um processo de meses de tratamento de beleza, que é a parte da história que todo mundo sabe, então essa parte eu vou saltar, né? E ela passa por um tratamento de beleza antes de ser apresentada para o rei. Mas quando ela vai ser apresentada para o rei, ela novamente é orientada pelo seu tutor, pelo seu parente Mordecai. Todas as moças que foram apresentadas para o rei, quando elas chegaram lá, elas pediram para o rei, todas aquelas que eram as que estavam no seu harém para ser escolhida, né? Todas aquelas que foram escolhidas para dentre elas escolher a rainha, todas elas, quando chegaram diante do rei, pediram alguma coisa para ele. Todas, sem exceção. E todas elas, e a Bíblia relata que algumas pediram coisas assim, que saíram com muita riqueza diante daquele rei. Mas Mordecai chega para Esther e fala, você, quando chegar diante do rei, você não vai pedir nada. Gente, vamos parar aqui um pouquinho nesse ponto da história, vamos? Parar comigo no ponto dessa história? Se fosse você, se fosse eu,
diante de um rei que fala para você, escolhe o que você quiser no meu reino que eu vou te dar, qual de nós iria ficar mudo e não escolher nada? Qual de nós iria ficar mudo e não escolher nada simplesmente por obediência à pessoa que te criou? Qual de nós não iria escolher nada? Pois essa moça que acabou de sair da adolescência, essa moça que era órfã, essa moça que com certeza tinha uma inocência muito grande, essa moça ela consegue obedecer ao seu tio. Ela consegue obedecer a Mordecai. Ela consegue. E ela chega diante do rei e ela não pede nada. E ela continua calada em relação à sua identidade. O seu tio a continua aconselhando. No capítulo 2, no versículo 20, nós vemos novamente ele chegando para ela, o tio Mordecai. A gente vê ele chegando novamente para ela e aconselhando ela novamente. Não fale a sua origem. Não peça nada ao rei. E aí eu preciso parar para que a gente possa aplicar mais um conceito importante dessa história na nossa vida. Primeiro conceito: quando nós temos planos, nós não podemos dividir esses planos com ninguém. Muitas vezes você precisa, a palavra não é ocultar, né? Mas muitas vezes você precisa resguardar os seus planos e não contar para ninguém. Porque quando você abre a boca e conta o seu plano, o universo, aquilo que está acontecendo, o mundo espiritual, ele te escuta. Ele é real, ele te escuta. E aí o Mordecai fala para ela, não fala quem você é. Não conta a sua identidade. Mais uma vez, ele fala isso para ela. E aí, queridos, o segundo princípio que nós temos aqui, essa menina, com uma idade tão nova, né? A idade, para a gente nova, mas para aquela época já era uma idade de casamento. Essa moça, ela tem maturidade suficiente, ainda que muito jovem, para obedecer a instrução do seu tio. Para obedecer. E foi a obediência de Esther em ficar calada, a obediência de Esther em seguir a orientação de uma pessoa que tinha mais conhecimento que ela, mais maturidade que ela, mais entendimento do que ela, foi essa obediência que levou essa moça à sala do trono e que levou essa moça a receber a coroa de rainha. Portanto, meus queridos, obediência à autoridade, ela é muito importante. Eu conheço pessoas que têm muita dificuldade em obedecer. E obedecer é uma coisa tão rica, obedecer é uma coisa tão linda, obedecer é algo tão precioso, porque quando nós obedecemos a princípios de vida, vai gerar vida, vai gerar sucesso. Não tem como você obedecer princípio de vida e gerar morte, e gerar e produzir infelicidade. Não tem como. A obediência, ela é um princípio fantástico. Ainda que nós não sabemos do porquê obedecer, ainda que nós não entendemos o porquê obedecer, porque certamente essa menina não estava entendendo era nada do porquê que o tio estava pedindo para ela ficar quietinha em relação à identidade dela. Talvez ela não estava entendendo era nada, mas ainda que ela não entendesse, ela obedeceu.
E foi essa obediência que levou ela a receber a coroa de rainha.